Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Murilo mais uma vez aqui, trazendo mais um pouquinho dessa parte de matemática básica e a gente vai falar um pouco do conceito de valor oposto e valor inverso, tá? E posteriormente vou dar uma sequência nesse conteúdo, né? Abordando a questão do valor inverso, né? Para a divisão de frações, tá? Então é uma sequência aqui interessante para a gente estar utilizando. Tá? Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa que a gente precisa ver, né, ou aprender, é a questão do conceito, né, de valor oposto. Né? O que a gente pode considerar sendo um valor oposto, ou qual é a visão matemática que nós temos de oposto? Tá? O oposto ele é visto matematicamente como a ideia de simétrico ou ideia de simetria, tá? Então vou colocar aqui simétrico. Mas professor, o que é essa ideia de simétrico? Tá? Então vamos conceituar para vocês, né? A gente tem lá historicamente, né, no início do conjunto dos números, né, os primeiros números que nós temos o conjunto dos números naturais, que existe ali uma discussão, né, em questão de qual é o primeiro natural, que não importa nesse primeiro, né, nesse momento, tá? Mas digamos que nós tenhamos aí 0, né, 1, 2, 3, né, e assim sucessivamente, né? Então os números naturais, na qual eles surgem ali pelo princípio da contagem, né? Então eu vou contar algo, então precisou aí a representação, a simbologia para essas quantidades. Tá? Posteriormente, esse conjunto ele foi expandido. Né? O que seria essa expansão? Né? Foi expandido para o conceito dos números inteiros, o nosso conjunto Z. Tá? É aquela questão ali que passa a você representar, né, valores negativos, né, ou abordar conjunto de números negativos. Então nós temos ali também infinitos valores. Né? Então nós temos lá -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Né? Lembrando que no caso o conjunto dos números naturais ele é limitado inferiormente, enquanto que o número do conjunto de números inteiros, né, ele não é limitado inferiormente nem superiormente. Né? Muito bem, mas da onde que vem esse conceito dos números então inteiros? Tá? Eles vêm abordar exatamente a ideia do valor oposto, tá? Ou valor simétrico. Então, quando a gente pensa na reta numérica, né, nós temos um ponto inicial ou um ponto médio, digamos assim, tá? Um valor central, que é o zero, que é também chamado de origem, né, ou referência, tá? Do nosso sistema de numeração. Tá? E a partir dele, então, é contado essas distâncias. Né? Então, nós temos ali o número 1, né? O valor 1, o valor posteriormente 2, o valor 3, o valor 4. Tá? Porém, desses mesmos valores, vão surgir para nós a questão, então, de valores que possam estar posicionados no outro sentido, né? Então nós teríamos aqui a mesma distância, né? Então note que nós temos aqui, ó, mesma distância, né? Entre o zero e o valor no outro sentido de uma unidade. Mas como que eu represento então que eu estou indo para o sentido contrário, né? Para o sentido oposto? Né? Eu represento isso matematicamente pelo negativo. Né? Então o negativo ele vem com essa ideia, né? Ele vem com essa intuição de trazer para nós o sentido oposto. Isso aqui é muito usado na física, né, gente? É sentido oposto, né? Quando a gente pensa nessa questão, então, de oposição, né, ou valor que está indo no sentido contrário, tá? É a ideia de simetria. Por que simetria, né, professor? Porque é o seguinte, quando eu pego, por exemplo, este -4, tá? Ele está à mesma distância do zero do que o valor 4.
tá? Então eles estão posicionados de forma simétrica, pensando então que o zero está dividindo esse nosso eixo exatamente no meio, e o que acontece de um lado está acontecendo do outro. Tá? Então, quando matematicamente a gente fala valor oposto, né, a gente está pegando o valor simétrico, ou, como muitos dizem, sinal contrário, né? Sinal oposto. Isso justifica para nós muitas coisas. Né? Por exemplo, né, a ideia então do valor negativo, ou o sinal negativo, ele passa a representar a ideia de oposição. Olha que bacana. Então, se eu coloco para a gente aqui, ó, menos o valor 3, o que esse menos que nós temos antes desse número, ele indica? Ele indica o oposto, tá? Então, se ele indica oposto, eu tenho que o oposto de 3. Quem é o oposto de 3? O oposto de 3 é seu simétrico, que é o menos 3, que está posicionado à mesma distância do zero, porém no sentido contrário, ou no sentido oposto. Isso também traz para nós umas consequências bem interessantes, né? Que é uma explicação, né, que muitas vezes a gente demora para entender, que é a relação entre, né, aquela regra de sinal. Né? Normalmente a gente se depara com equações, né, ou mesmo expressões numéricas, onde aparece para nós isso, né, menos 5. Tá? Menos 5. Daí você fala, menos com menos dá mais, né? Mas qual é a razão de menos com menos dá mais? Né? A razão disso é exatamente por, né, o menos ele indicar para nós oposto, tá? Ou simétrico. Então, qual é o simétrico, né, ou o oposto do valor menos 5? Tá? Ele vai ser o que está no outro lado, né, ou seja, no nosso outro sentido, que é o valor 5 positivo. Tá? Então, isso justifica também essa ideia do jogo de sinais. Tá? Digamos, né, de uma forma bem resumida, né, vou fazer aqui no cantinho. Quando nós temos mais, né, ele tem a ideia de afirmação, né, você está pró. Né? Então, se eu tenho mais com mais, né, então o sinal de mais, ele representa, digamos ali, uma afirmação. Então, positivo do positivo, ele continua sendo positivo. Tá? Eu não estou tomando o valor oposto. Tá? Se eu tenho positivo do negativo, tá? Então eu estou afirmando ou procedendo para o valor negativo. Tá? Então, menos. Tá? Claro que isso pode ser demonstrado matematicamente, mas não é o momento agora, né, para fazer essa discussão. Mas quando a gente tem, por exemplo, então, menos e mais, o que é esse sinal de menos? Ele representa para nós, então, oposição. Então, o oposto de um valor positivo é o negativo, né? Então, o oposto de um número negativo, ele é o valor positivo. Tá? Então, o sinal, né, negativo, ele indica para nós a oposição ou o elemento simétrico, o valor simétrico de um dado conjunto. Tá? Eu acho interessante que vocês saibam esse conceito, porque facilita muito o nosso conceituamento e até entendimento das operações que nós estamos fazendo. Tá? E o segundo conceito que a gente precisa abordar é o conceito de valor inverso. Tá? Professor, mas inverso e oposto não são as mesmas coisas? Não. Tá? Inverso, né? O inverso, ele traduz para nós a ideia de inversão. E o que é a ideia de inversão? Né? Ela não está relacionada à ideia de simetria, tá? Mas a mudança de posição, tá? Olha que bacana, né? Então, inverso, ele está relacionado à mudança de posição. O que isso quer dizer? Quando eu tomo um valor numérico qualquer, tá? Por exemplo, o 5, né? 5 inteiros, a gente precisa entender que esse 5, ele pode ser compreendido como 5 unidades dividido por uma, tá? Ou seja,
5 dividido por 1 são 5. Então nós temos dois valores, né? O chamado numerador, tá? A gente tem aqui o nosso numerador, tá? Temos aqui o numerador e temos o nosso denominador. Tá? Eles ocupam posições, né? Tem a posição do numerador e a posição do denominador. Tá? Então, quando eu quero o inverso, eu estou invertendo essas posições. Tá? Então, eu vou inverter a posição de numerador com denominador. Fazendo essa mudança, né? Fazendo essa mudança de posição, eu vou ter, então, o 1 sobre 5. O que isso quer dizer? Que 1 sobre 5 é o inverso do número 5. Como a gente faz essa representação matemática? Né? A gente indica um número inverso, no caso o 5, tá? Elevando ele ao menos 1. Tá? Então, o expoente negativo menos 1, ele indica para nós a inversão, tá? Desse valor numérico. Tá? Vamos tomar um outro exemplo. Se eu pego 2/3, tá? E eu quero trabalhar com o inverso de 2/3, então 2/3 elevado a menos 1, tá? Então o inverso de 2/3, ele é o 3 sobre 2, ou 3/2. Mudança, então, de posição. Vamos fazer mais um? Né? Vamos pegar aqui mais um caso. Vamos pegar aqui agora o inverso de 10, né? Então, 10 elevado a menos 1, tá? 10 elevado a menos 1. Primeiro, né? O que é o 10? 10, ele compreende-se que é 10 dividido por 1, tá? Elevado a menos 1, então indicando para nós o inverso numérico, tá? O inverso desse valor, e o inverso desse valor, então, ele passa a ser 1/10. Tá? Então, o conceito de oposto e o conceito de inverso. Oposto, valor simétrico, né? O valor que está do outro lado, né? No sentido oposto, tá? Ao adotado convencionalmente, que seria o sentido dos números naturais, enquanto que o inverso é a mudança, então, de posição. Né? Você trocar a posição do numerador com o denominador. Né? O conceito de inverso ele vai estar muito associado, no caso, à divisão de duas frações, né? Que é exatamente o próximo vídeo, né? Que a gente vai estar falando de divisão entre frações ou divisão de frações. Tá? Pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, espero que vocês tenham compreendido. Grande abraço, fui!